Joel, conta um pouco da tua trajetória pra gente, quem tá te escutando aqui. Olha, tudo começou, eu fui nascido e criado na Vila Kennedy, hoje eu estou com 42 anos de idade, sempre desenvolvi políticas públicas voltado por interesse da população, das pessoas, sempre pensei na coletividade, nunca desenvolvendo política pessoal, sempre na coletividade. As minhas lutas sempre foram em busca de melhoria para a região onde eu fui criado, nunca escondi isso. E tenho, quando falo da Vila Kennedy, falo de minhas origens, que eu não vou negar para ninguém. Estive fora do país e lá, nos países que visitei, não foram muitos países, e sempre fui João Machado da Vila Kennedy. Como presidente da República, na casa dele, eu fui também Vila Kennedy, Rio de Janeiro. Hoje, é um policial penal e estudando o que acontecia com a minha categoria, que sofria tanto, que não tinha um representante, não conseguia, e daí nos veio a ideia de criar uma candidatura compartilhada. O que é compartilhada? Onde todos participam. De todo policial, na verdade, ele é o pré-candidato ou o candidato. Então, pessoas que comungam com as mesmas ideias, com o mesmo pensamento, se unem com apenas um interesse. Qual o interesse? Defender a polícia penal, defender o cidadão de bem. Então, esse foi o objetivo dessa pré-candidatura. Então, nasce uma pré-candidatura, uma das coisas que é interessante, que o doutor Enéas falava, você sabe isso, que nos acompanha em casa, que é o preparo. Para pilotar um avião, você precisa estar preparado. Então, essa candidatura, o que foi selecionado aí, foi o preparo. Então, eu, como pré-candidato, me sinto preparado para essa missão. Então, já fui por 4 vezes, disputei diversas eleições, e em todas as eleições, mesmo não alcançando o objetivo, que era atingir o objetivo, não atingi, mas deixei uma marca de gratidão. Eu sempre voltei para agradecer. Fazíamos festa, carreata, eu sempre fui grato aos eleitores. Um dos motivos da minha gratidão se dá porque eu nunca paguei por um voto, eu nunca comprei um voto. Eu não faço boca de urna. Então, quando você recebe milhares de votos, eu penso na minha consciência que eu teria que voltar para agradecer. Então, nós estamos vivendo um momento pré-eleitoral, não é um momento eleitoral, não é um momento de eleição, mas é um momento de reflexão, que os eleitores do meu estado tendem a declinar numa candidatura que tem viabilidade. Não dá para ficar desperdiçando o voto. Acho que o eleitor não tem interesse em jogar o voto dele no lixo. Então ele quer votar num candidato que de fato vai ganhar, vai vencer as eleições, que tenha os predicados para ser o parlamentar. Vai ser a voz daquela pessoa. E muitos conhecem a minha vida, que me conheceram no rádio, e os que me conheceram na televisão, eu fui a voz do cidadão no rádio, na televisão, e serei. A ideia dessa candidatura coletiva, onde todos vão participar, que eleja uma pessoa que será a voz também ali na Assembleia Legislativa. A renovação. Acho que o Estado do Rio de Janeiro já não aguenta mais votar nos políticos que estão aí. Eu não sou filho de político. Eu não tenho sobrenome político. Eu não tenho padrinho político. Não tenho essa raiz política, filho de deputado. Não. Meu pai era um homem simples, trabalhador, honesto, consertava geladeira, um técnico de refrigeração. Minha mãe era uma servidora merendeira do município do Rio de Janeiro. Sempre educou. Foram mais de 14 filhos numa região violenta, mas que deu resultado. Eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus, Joel Machado deu certo. Joel, eu vou te fazer outra pergunta, mas eu queria que você começasse falando, meu nome é Joel e a tua idade, só para ter um cabeça, né? A gente fazer um cabeça. Aí eu queria que você começasse falando do teu nome, né? E depois falasse um pouco das tuas propostas, as principais. Assim, de uma forma resumida, as tuas principais propostas como candidato. Ok. Pode falar, por favor.
Meu nome é Joel Machado, tenho 42 anos e sou atualmente servidor público. Então, se tem hoje um cenário, por que sou candidato? Uma das coisas que a gente precisa fazer é resgatar a imagem do servidor público do Rio de Janeiro, que está muito desgastada. Hoje o servidor público ganha mal, trabalha muito e ganha pouco. Quando se fala em propostas viáveis, onde um policial penal vai receber R$10 mil inicial para trabalhar, tendo seus direitos garantidos, não violados, lutar para que isso aconteça, como já tem em outros estados. Isso é uma realidade. Um outro ponto muito importante que eu quero tocar aqui é a criação do Hospital do Animal na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As pessoas que cuidam dos animais, que é uma região muito sofrida, então precisa se instalar ali um Hospital do Animal na Zona Oeste. Precisamos colocar também um Hospital do Animal em toda a Baixada Fluminense para atender a Baixada Fluminense. O Sul Fluminense também precisa. Região dos Lagos. Todas essas regiões carecem de ter um hospital para acolher os animais. Muitos deles estão largados, jogados nas ruas, e que também é importante dizer que o animal é gente como a gente. Alguma outra proposta, uma última, você acha que seja relevante para estar também? Sim. E outra coisa que eu tenho importante, que é que o mandato coletivo, a candidatura coletiva, ela traz um mandato participativo, onde a população, onde o cidadão participa daquele mandato, nas ideias, nas decisões. Então é por isso que se criou uma candidatura participativa. E para que possamos vencer esse vício de um ex-governador, do ex-prefeito, de quem quer que seja, o deputado, o presidente da Câmara, consegue colocar sua família no legislativo. Então, para defender o interesse familiar, diferente da minha candidatura. Essa candidatura nasce para defender os interesses do cidadão, da população do estado do Rio de Janeiro, que está cansada, sofrida, e eu entro com a minha experiência, porque eu concorri 4 eleições. E, inclusive, há pesquisas que muitas pessoas, pelo fato de eu falar na tribuna do Senado, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, eu sou deputado. Eu nunca exerci um mandato, mas sempre estive lá em audiências públicas, onde todo cidadão pode entrar, e dali ele fala, ele grava seus vídeos, e as pessoas confundem. Até as crianças, ao passar na rua, deputado, embora, desde os 18 anos, eu servia o serviço militar, eu recebo esse apelido de deputado. Entendeu? Então, talvez seja um dom nato, que nasceu comigo. Então, assim, é muito importante esse preparo. Então, o candidato ele tem que ter o preparo. Então, muitas pessoas que se candidatam, sequer querem pegar, não pega nem no microfone. Não falam. Se quem não fala antes, vai falar depois. Eu sou uma pessoa que eu sempre me coloquei e sempre falei. E compareço às sessões até mais do que muitos parlamentares. Talvez daí confunde o eleitor, que já sou deputado, eu nunca fui detentor de mandato nenhum. Eu queria esclarecer isso às pessoas. As pessoas confundem. Então, nunca tive mandato, mas eu tive coragem. E você sabe, eu fui até o presidente para falar da gente. E agora é a nossa vez. Não dá mais para esperar. Não vou falar que chegou a hora. Eu acho que passou da hora. Passou da hora de termos, de fato, um representante, alguém que vai sentar naquela mesa e vai levar todas essas propostas que eu venho falando aqui. E que você sabe que é viável e não adianta dividir. É um momento de união, é unir as pessoas, unir a categoria, unir a população em torno de uma candidatura que vai, de fato, ser a sua voz. Pode mais uma? Pode. Eu só queria que você contasse esse fato relevante de que já te chamavam de deputado de uma forma humorada. É porque a gente tem bastante você sério, então para dar uma quebrada, você começar com um sorrisão contando um fato engraçado que sempre aconteceu, é que quando você era da polícia, né? Eu era no serviço militar. Serviço militar, e todo mundo já me chamava de deputado, onde eu ia deputado, e acabou pegando isso de uma forma descontraída, pra gente ter esse lado um pouco descontraído teu, com um sorriso mesmo, e isso desse jeito, contando a história pra gente, e de uma forma mais concisa. Joel, só fica um pouquinho mais
Isso. Pro meio. Aí, boa. Se você for muito pro lado, você sai do plano. Sai do quadro. É. Aí, olhando pra mim aqui, você pode começar contando aqui. Um fato engraçado, cara. Que quando... Beleza? Vou começar perguntando pra você. Pode? Pode. Joel, conta um fato relevante que você acha na tua história, assim, na tua trajetória que você tem. Olha, é uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Porque desde onde eu chego, no serviço militar, por exemplo, onde marcou muito a minha vida foi o serviço militar. E quando você serve no serviço militar, tem aquela hierarquia, né? Do coronel, do general, do tenente. E ali eu recebo o apelido que já veio desde a infância, deputado. Então ali as pessoas eram deputado para lá, deputado para cá. Então todos os setores que eu chegava, o deputado está aí. E aquilo ali colou de tal forma que as pessoas queriam saber quem era o deputado que está aí. Mas tem algum deputado aí? Inclusive na própria SEAP, quando eu cheguei na SEAP, no meu primeiro dia de trabalho, no estádio experimental, o subdiretor da unidade veio falar comigo assim, veio falar para as pessoas, o pessoal está falando que tem um deputado aí, quem é esse deputado que está com a gente aqui hoje? Não era uma pessoa que era eu, que estava ingressando ali no serviço público, né? Mas já recebi esse apelido, né? Que talvez por as pessoas enxergarem em mim o espírito de liderança, o espírito público, a boa vontade de servir, a minha comunicação. Então, acho que deve ter sido isso que levou as pessoas. É um fato que eu guardo muito. E quando eu chego, deputado. E aquilo marcou. Até vereador mesmo, deputado. Então, as crianças na rua chamam. Então, isso aí foi pegando. E pegou. Legal, hein? Isso ficou bem legal. Legal. Show.